Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é Tio Wilmo mais uma vez, trazendo coisa legal de inteligência artificial para você. Olha só, você que está olhando aí para a tela do meu computador, está vendo aqui o ConfUI, que é uma plataforma, né, que roda Stable Diffusion, mas destinada a um público, vamos dizer assim, mais avançado, tá? Estou usando hoje o ConfUI e não o WebForge, como tem sido os vídeos mais recentes, porque eu entendo que didaticamente ele vai contar uma história melhor aqui para nós do exercício que a gente está querendo fazer neste vídeo, neste tutorial, tá bom? Se você quiser saber como instalar, como conhecer um pouquinho mais sobre o ConfUI, eu vou recomendar para você vir até aqui no meu canal, aqui no Tio Wilmo AI, assistir essa playlist aqui, tá? Ela tem alguns vídeos aqui sobre ConfUI desde a instalação. Você vai ver que é tranquilo, tá? Você deixar o ConfUI aí operando no seu computador offline, tá bom? Mas nós vamos falar aqui hoje sobre modelos, tá? E como você deve utilizar melhor alguns modelos. Então, eu vou começar aqui mostrando para vocês. Na realidade, a ideia desse vídeo aqui não é ensinar você a usar o ConfUI, tá? A ideia desse vídeo aqui é apenas demonstrar qual é a diferença entre alguns modelos que eu vou recomendar para vocês, modelos checkpoints, né? Para você poder usar aí no seu Stable Diffusion, pode ser no ConfUI, pode ser no WebForge, no A1111 ou mesmo no Focus, tá? Qualquer um deles, você pode utilizar esses modelos, mas a ideia do vídeo aqui é mostrar para você como usá-los melhor, tá? Então, vou mostrar aqui para você algumas imagens que eu gerei em cada um dos 5 modelos que eu vou demonstrar aqui para vocês. Antes de mais nada, vou falar aqui um pouquinho sobre prompt. Eu usei o ConfUI justamente por causa disso, tá vendo? A gente consegue dar foco em um dos nós aqui para mostrar para você o que consta no nosso prompt, tá? Então aqui tá falando uma garota bonita, né? Com sardas, ela tem um sorriso grande, uns olhos castanhos. Deixa eu só ver a palavra hazel, o que significa. Olhos castanhos de avelã, cabelo curto, cabelo de cor de arco-íris, uma composição escura na imagem, né? Fotografia de hiper detalhada, uma luz suave e também um retrato de cabeça apenas e dos ombros, tá? Bom, essa é a ideia do prompt aqui, ok? E aí com esse prompt, você vem até aqui e consegue esses resultados. Essa área assim, que eles chamam aqui de Key Sampler, que é um dos nós aqui, ele abriga várias informações que você está acostumado a ver lá no A1111 ou no WebForge, WebUI-Forge, que são o seed, a fixação do seed ou não aqui, tudo bem, o número de steps, o CFG Scale, o nome do sampler que está sendo usado, e o scheduler do sampler, que sempre fala esse conjuntinho, né, DPMPP, 2MSD, carras. Aí aqui o nível de denoise da imagem, ou seja, o quanto ela pode brincar, vamos dizer assim. Então, essa imagem aqui, a única variação que você vai ver é, por exemplo, esse quadradinho que a gente chama de grupo, eu usei um modelo chamado Dream Diffusion, tá? Esse modelo, ele é bem interessante, tá? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui na Civit AI para mostrar para vocês. Deixa eu ver se é esse. Esse aqui é o Samaritan. Vou fechar esse aqui. Esse aqui é o Dynavision. Vamos ver esse. Esse cara aqui, ó, Dream Diffusion. O Dream Diffusion tem ele é considerado, tá, um Lightning, né? E ele é vamos dizer assim, um modelo muito bom para essas imagens bem contrastadas, como você está vendo aí, tá? Ela tem uma característica bem legal, é um modelo bastante eclético, ele consegue fazer variações de imagens bem interessantes. Então, estamos falando aqui do Dream Diffusion, tá? Eu usei o Dream Diffusion para gerar uma imagem dessa garotinha aí com o rosto sardento. Para o primeiro teste dentro desse modelo, eu usei 12 steps com 2 de CFG Scale. Eu sempre mantive essa mesma quantidade de steps e nível de CFG Scale para todas as gerações que eu montei aqui, num total de 15, sendo 3 para cada modelo. O que foi que eu variei? O sampler, tá? O tipo de sampler, para eu poder ver aqui dentro desse mesmo modelo, né, que é o Dream Diffusion, eu fiz com o DPM2MSD Carras, fiz com o DPM ++2M Carras, ou seja, a diferença entre esses dois é esse sufixo SDE, né, que tem aqui, para comparar o efeito de cada um. Eu mantive sempre o mesmo seed para todas as imagens para manter uma certa semelhança entre o resultado final. E esse último é o famosinho Euler normal, que é o mais padrão de todos os samplers, tá? Então, vou ampliar aqui a imagem do Euler para você ver como ficou a menininha. Agora eu vou subir aqui, mostrar o ++, né, Carras. Você pode ver que numa comparação com essa imagem, aproximar mais as duas, você pode ver que essa de baixo
não tem tanto contraste quanto essa mais acima. Ela contrasta mais, até tem um certo brilho, mais sardas, né? Dá pra ver a diferença aqui? Quantas sardas tem aqui? Quanto eu amplio, a imagem até ficou um pouco plastificada quando deixa grandão assim, né? E agora vamos ver a primeira opção, que é como se fosse um meio termo entre as duas lá de baixo. Então assim, que conclusão que a gente pode chegar aqui olhando essas três opções aqui de renderização no mesmo modelo, com a mesma quantidade de steps e CFG Scale? Qual das três você julga que ficou mais interessante para uma imagem desse estilo, tá? E aí é uma decisão sua de optar. Pode ser que para um modelo como esse, né, ele seja mais eficaz, vamos dizer assim, para geração de paisagens, como essa aqui, como essa casa que ficou fantástica aqui na geração da imagem. E só para seu conhecimento, vou subir aqui um pouquinho, foi usado 21 steps no Turbo, que é um outro sampler, usando aqui. Então, não é que a gente desqualifica qualquer uma dessas opções aqui. O sampler, a ideia aqui é mostrar para você que o sampler utilizado, ele pode interferir de forma significativa na imagem, assim como o número de steps. Mas eu observei nos testes que eu fiz, com 12 steps você obtém aí uma qualidade bem interessante das imagens. Ela fica prontinha para ser aplicado depois um upscaler nela, tá? Então, para as decisões que nós temos que tomar, fica tranquilo usar qualquer uma das três opções. Mas vou dar minha opinião aqui olhando as três assim nessa distância, assim, tá? Você observa claramente que essa tem um tom mais claro, mais pastel. Essa aqui tem bastante contraste e plastifica. Essa, o Euler, né, no caso, que é o último aqui, que está no Euler, me pareceu que ela deu uma resposta um pouco mais satisfatória para o que a gente quer utilizar, tá certo? Então, assim, tudo uma questão de escolha, tá? E aí você pode testar outros samplers se quiser. Vou aqui para o lado agora mostrar o Juggernaut, que a gente já conhece. O Juggernaut é bem famosinho, ele é um gerador genérico, tá? O prompt dado é exatamente o mesmo. Mantive também o mesmo seed, os mesmos pesos aqui de steps, FG, scale, os modelos também são os mesmos utilizados para sampler, ou seja, tudo no mesmo modelo. Olha como é que ficaram as imagens. Bastante sarda aqui nessa versão, né? com uma certa imagem plastificada. Essa aqui é um pouco menos de sardas aparentemente, né? No DPM plus 2M carros, um pouco menos carregado, menos plastificado. E aqui nós temos novamente o Euler, bem mais clean aqui, né? Sem exageros na sarda, mas também ficou um aspecto um tanto quanto plastificado aqui nessa imagem. É claro que com alguns ajustes você consegue minimizar alguns detalhes da imagem, melhorando o prompt, mas eu queria neste caso usar um prompt igual para todos, para justamente fazer o julgamento da melhor opção, tá? Aqui na versão do Juggernaut, eu sinceramente a primeira eu já descartaria, e eu ficaria aqui muito entre essas duas de baixo, tá? Mais uma vez aqui o Euler parece ser uma boa opção aqui a ser utilizada para esse tipo de imagem. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Cheyenne. O Cheyenne, eu vou até buscar ele lá no nosso Civit AI, só para mostrar para você que realmente é um modelo diferenciado esse Cheyenne. Eu recomendo bastante esse modelo para você, para um tipo de imagem que ele é mais indicado, tá? Vou colocar aqui direito o nome, senão a gente acaba não encontrando ele. Vamos ver. Cheyenne, procura aí, acha, meu filho. Aqui está. Pronto. Olha só o estilo das imagens que o Cheyenne acaba gerando aqui para nós. Muito legal esse modelo que eles chamam de Novels Illustration, né? Graphic Novels Illustration. Então, muito bacana esse tipo de coloração das imagens. Esse aqui é o forte do Cheyenne, tá? Um modelo relativamente bem atualizado, bem recente aqui, as atualizações que foram dadas aí, você pode ver aqui, ó, março, janeiro aqui, né? Essa versão V6. Deixa eu ver esse Baked aqui, também é de março. Agora, bem recente, tá? Então são modelos diferentes entre eles, aqueles que eu estou apresentando para vocês, e eu fiz a primeira chamada de prompt no Cheyenne. Você pode ver que ele já leva mais para aquele tom pastel, né? Ele tenta buscar lá e tirou um pouco do realismo da imagem, porque o Cheyenne foi treinado para trabalhar com imagens um pouquinho mais ilustrativas, tá? Mas fica muito bacaninha a imagem, né? Você pode ver que como você está usando o seed, o mesmo seed, né? Agora, olha que interessante no Cheyenne, como a diferença significativa entre um sampler e outro. Olha como essa imagem tem um contraste muito maior. Embora eu gostei bastante dessa imagem, eu também gostei desse padrão. E vamos ver o Euler como ficou. O Euler ficou muito parecido com a primeira, né? Mas todas elas, sem exceção, mesmo sendo diferentes, né, com formato, são muito bacanas. Dessas três aqui, né,
como essa aqui é bacaninha também, mas ela deixou um pouquinho faltando aqui sardas aqui. Eu preferi das três aqui no Cheyenne essa versão, inclusive porque ela lembra um pouquinho mais o padrão Cheyenne, né? Que é esse padrão pastel aqui de imagens, assim como se fosse um clima diferente na imagem, é diferente, é bem interessante olhar o Cheyenne. Então essa imagem puxou mais para o padrão ilustrado, tá certo? Vamos falar um pouquinho aqui agora do Dynavision. Esse modelo, cara, ele é muito bacana. Esse modelo aqui, ele oferece variações de imagem, inclusive ele fala All-in-One Stylized 3D para imagens safe e não safe, ou seja, seguras e não seguras, ele gera qualquer tipo de imagem, tá? Não é muito antiga, a última atualização dele também é janeiro de 2024. Como você pode ver, ele também tem uma pegada, às vezes, um pouco mais ilustrativa, né? Como você pode ver esses primeiros aqui. Ele tem uma promessa ali de colocar textos nas imagens, mas eu testei, não é tão verdade isso de conseguir, porque texto e imagem é uma coisa que ficou para o Stable Diffusion versão 3, né? Que ainda não tem modelos disponíveis para a gente testar. O Stable Diffusion, o SD3, o famoso SD3, ainda está disponível só para usar API. Em alguns sites você consegue gerar imagens lá também, do SD3. Já falamos desse SD3 aqui no canal, procura aí os vídeos que você vai entender o que eu estou falando. Mas esse modelo aqui eu acho ele muito versátil, tá? Muito versátil, bacana, bonito. E você vê aqui o resultado das imagens, uma pegada bem diferente também, né? Você pode ver que ele tem um pouquinho ilustrativo. A imagem ficou bem alegrinha aí, a carinha da mocinha. Olha só como essa ficou mais cinemática, com luz de background. Eu nem pedi nada disso, tá, na imagem, mas ele provocou isso nessa versão, só de usar o sampler DPM++ 2MSD aqui. Então, só assim você já percebe, né, que ele tem variações também significativas entre uma versão e outra. E o Euler trouxe esse resultado aqui. Agora, assim, é óbvio que você também pode optar por aquelas que você quiser. Mas como no cabelo da moça lá eu pedia alguns coloridos e essa daqui não saiu assim, não sei se eu gerasse 4, 6 imagens usando o mesmo padrão aqui, se uma delas traria para mim o resultado que eu esperava. Mas me pareceu essa primeira opção aqui, que foi gerada no DPM++ 2MK, o mais bacaninha das três imagens, tá? Então você pode ver aí, eu estou dando para você a renderização de alguns modelos e recomendando esses modelos que você está vendo aí apresentado. Agora vamos para um mais radicalmente diferente. O Samaritan é um modelo destinado a cartoon, tá? Esse é o padrão dele, é um padrão cartoon. E aí você vai ver que estão todos os mesmos seeds e olha só o que ele faz com as imagens. Olha que bacaninha, cara. Fica aí uma versão sem forçar, tá? Porque o prompt foi o mesmo para todas. Olha lá, que legal. Só estou mudando ali o sampler. Todas elas têm uma pegada semelhante. Essa aqui ficou um pouquinho mais de blur nessa imagem. Essa ficou mais vívida, vamos dizer assim, né? Mas todas elas legais. Essa aqui também é um pouquinho mais vívida. Gostei muito. Eles agregaram detalhes só com 12 steps aqui. Não é high definition, tá? Tô usando 1024 por 1024 nessas imagens, tá? Aliás, 768 por 1024. Mas tá ficando muito legal essa renderização desse jeito aí, tá? Então a ideia de hoje era recomendar a você esses tipos de modelos. Deixa eu ver se eu tenho um Samaritan aqui só para mostrar no CGI. Tá aqui, ó. Olha como são bacanas as imagens geradas aqui. Variações. Você pode brincar bastante aqui com o Samaritan, especialmente com imagens mais cartoonizadas. Todos os modelos que eu apresentei para vocês são SDXL, tá? Sem exceção. Um detalhe aqui no ConfyUI, ele também me permite rodar modelos SDXL com a minha máquina, que é bem limitada. Como eu falo sempre para vocês aí, minha máquina tem 6 GB de VRAM e eu consigo rodar os SDXL tanto no Forge quanto aqui no ConfyUI, tranquilo. E é por isso que você vai ver mais alguns vídeos aqui de ConfyUI, porque eu pretendo explorar algumas novidades que surgiram nessa plataforma de uns tempos para cá. Mas eu queria só começar o primeiro vídeo aqui, já aproveitando, né, que eu vou começar a fazer vídeos aqui para vocês sobre o ConfyUI novamente, uma nova série, já recomendando os modelos que eu tenho notado que são os modelos mais bacanas que eu encontrei atualmente aí para a gente utilizar. É claro que cada modelo tem sua proposta, tem sua destinação, né, uma forma que ele foi treinado, e você deve utilizar cada modelo da melhor forma possível, tá certo? Então, um grande abraço e até a próxima, valeu!